Cansado das suas aulinhas de inglês e decidiu fazer um intercâmbio de idioma, mas acha que vai ser muito, muito dinheiro? Bom, fica comigo que eu te explico cada detalhe, quanto vai custar um intercâmbio de um mês, como isso vai mudar o seu patamar de idioma e como é que você vai fazer para gastar até menos do que você gastaria se estivesse tirando apenas férias. Ou seja, vai aprender o idioma, vai viajar para fora e ainda vai gastar menos dinheiro. Fica comigo que eu te explico um pouco mais sobre cada detalhe de um intercâmbio de um mês. Fala galera do Intercâmbio e Viagem, aqui Homero Carmona mais uma vez, hoje para falar de um tema que muitas pessoas estão procurando para fazer o intercâmbio, não querem largar o emprego, tem só as férias da escola para fazer, enfim, assim por diante. E hoje eu vou falar sobre quanto custa um intercâmbio de um mês para quem quer fazer, mudar realmente o patamar do seu idioma. E aqui temos uma alternativa que é eventualmente financeiramente viável e que também vai te dar a experiência de passar um tempo fora do país, conhecer algumas outras coisas e assim por diante. Mas daí, sem mais delongas, o que eu quero falar é o seguinte: fazer um intercâmbio fazer um intercâmbio para estudar um idioma fora do Brasil não é tão caro quanto parece, né? Eu acho que a gente tinha um pouco o mito de que estudar fora do Brasil é muito, muito caro. Na prática, obviamente que não é a opção mais barata do mundo, mas ela é uma opção muito, muito eficiente, é uma opção que te dá também a experiência de você conhecer outras culturas, de você aproveitar um pouco de lazer nas suas horas vagas, aprender em loco e assim por diante. Mas a parte mais legal é que se você for comparar com umas férias, por exemplo, umas férias que você vai só curtir, que você não vai fazer nenhuma aula nem nada, talvez você gaste até menos fazendo o intercâmbio do que nessas férias, ou seja, é uma alternativa viável. Mas eu não quero ficar com muitas delongas, eu quero ir direto ao ponto, falar quanto que você vai gastar para fazer esse intercâmbio, tá? Primeiro eu vou definir aqui qual que é o escopo, qual que é o cercadinho que a gente está falando. Estou falando de intercâmbio de inglês, tá? De intercâmbio de inglês tem vários destinos que você pode fazer isso. Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Reino Unido, né? Seja Inglaterra, seja Escócia, Malta, Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Eu estou falando sobre estes países, tá? Existem alternativas de você fazer curso de inglês até mesmo em outros países em que o inglês é super bem falado por todo mundo e que existem esse tipo de opção. Nesse sentido, eu estou falando somente de fazer um intercâmbio de um mês nesses países, tá? Então eu vou começar dando a informação direta, falando rápido para vocês qual que é o valor para fazer um intercâmbio de 30 dias, ou seja, aproveitar suas férias de trabalho inteiro para fazer um intercâmbio. Estou falando de, no mínimo, hoje, 2019, por volta de R$12 mil. R$12 mil é o valor mínimo, em todas as pesquisas que eu fiz, esse é o valor mínimo. Putz, talvez você vai lá e você vai ter algumas alternativas diferentes aí, do tipo, você tem um lugar para ficar, ou seja, você conhece alguém no lugar, você não vai precisar pagar estadia. Daí tem algumas outras coisas que podem baratear, mas eu estou falando de, na média, R$12 mil é o valor que você precisa. Daí, dependendo do destino, vai ser um pouco maior e um pouco menor. E daí eu vou entrar agora em cada um dos custos que a gente tem dentro de um intercâmbio, para que fique claro como que você vai gastar esse pelo menos R$12 mil, tá? Então a primeira coisa que, para qualquer lugar que você vá, esse é um custo que é inevitável, né? Que é um custo de passagem. O custo de passagem ele vai depender muito, assim, se você conseguir pesquisar, procurar com antecedência, etc., você pode ter valores muito, muito em conta, né? Então, por exemplo, para viajar para a Europa e para os Estados Unidos e Canadá, é possível você encontrar passagens a partir de R$2 mil ou até um pouco menos, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa para viajar recentemente e teve algumas situações que eu estava olhando passagens até mais baratos do que R$2 mil. Mas o valor de referência é de R$2 mil a R$3 mil. Esse é o valor de referência de valores comuns. Gastar mais do que isso numa viagem para a Europa, realmente, daí você está pagando muito caro. Esse mesmo valor você pode usar de referência para a África do Sul. Eu estou planejando minha viagem para a África do Sul, de turismo mesmo, mas a passagem estava por volta de eu cheguei a ver por R$1.900. Eu acabei fazendo algumas conexões, fazendo algumas combinações nessa passagem. Ela ficou um pouquinho mais cara, ficou R$2.300, mas uma passagem direta para Joanesburgo estava R$1.900, ou uma passagem para a Cidade do Cabo estava R$2.200, R$2.300. Ou seja, esse é um valor médio aí das passagens. Quando a gente fala de Oceania, ou seja, Austrália e Nova Zelândia, aí o preço da passagem é um pouco mais alto. Eu diria que uma média seria R$4 mil, um preço bom seria por volta de R$3 mil, e se você gastar menos que R$3 mil, você está economizando pra caramba.
Essa foi a primeira referência de valor aí para vocês em relação a esse custo que é primeiro, que é a passagem. O segundo é o seguro. O seguro para um mês, vale uma referência que deve ser meio padrão em todos os países. Se você for fazer não for fazer esportes radicais, etc., ou seja, outras coisas que podem encarecer o seu seguro viagem, se você incluir isso, né? Você vai gastar por volta de R$ 400 em qualquer um destes destinos. Qualquer país vai ser por volta de R$ 400. Uma outra parte do custo é o curso em si, tá? O curso em si, ele tem uma variação, que daí é a variação assim, principalmente para cursos de pequena duração, como esse que eu estou falando, de um mês, você não tem obrigatoriedade de horas mínimas, né? Então, por exemplo, para você fazer um intercâmbio de 6 meses, para ter acesso a um visto de trabalho, eventualmente você precisa estudar pelo menos X horas por semana, dependendo do país. Para o curso de um mês, você não tem essa obrigatoriedade. Então, tem cursos que são 8 horas por semana, tem cursos que são 10 horas por semana e tem cursos que são 30, 40 horas por semana. Ou seja, você estuda de manhã à tarde. Então, isso pode variar muito. Então, eu estou falando assim, nas pesquisas aqui, o valor mais baixo que eu encontrei foi um curso de R$ 2.000 para estudar 4 semanas nesse intercâmbio. Daí, nesse caso, isso varia um pouco, também varia em função de temporada, ou seja, se é verão, se é inverno, se é um período onde que tem mais estudantes mesmo do exterior lá. Então isso varia, mas nesse momento eu olhei, era do Canadá, em outros momentos eu já vi que era na Irlanda, em outros momentos eu vi que era Malta, em outros momentos eu vi Nova Zelândia, em outros momentos África do Sul, mas um valor baixo de custo para essas 4 semanas seria por volta de R$ 2.000, tá? E um valor alto daí, sempre assim, né? Se você quer gastar dinheiro, o céu é sempre o limite. Mas eu diria que R$ 6.000 a R$ 8.000 você vai fazer um curso ou de inglês preparatório para IELTS ou para TOEFL, né? Que são os cursos de certificação de inglês, ou para fazer um inglês de negócios. Então, de 6 a 8 mil seria aí o máximo que você vai pagar, tá? Então, falando especificamente do curso. Falando de estadia, isso é outra coisa que pode mudar muito, né? Então, você pode escolher ir lá e ficar num hostel, dormir num quarto com mais 20 pessoas. Principalmente na Europa, você vai conseguir acomodações bem mais baratas se você ficar num hostel. Pode gastar aí até 10, 12 euros por dia para ficar num hostel, num albergue. Então depende aí da sua disponibilidade, né, da sua intenção de economizar. E daí, nesse sentido, você poderia ter, ficar nesses 30 dias com R$ 1.500 para ficar R$ 50 por dia você vai gastar para ficar num hostel, mas vai estar dormindo numa beliche com mais 20 pessoas no quarto, enfim, é uma condição específica ali. Por outro lado, você pode decidir ficar em hotel, você pode decidir ficar numa host family, numa casa de família. Numa casa de família, tendo almoço, café da manhã e jantar, e daí de novo, o céu é o limite, mas eu posso falar aí alguma coisa entre até 8 a 10 mil reais. Então você pode pagar 8 a 10 mil reais para ficar nesse tipo de acomodação, que também é legal. Os dois tipos são legais para quem quer fazer intercâmbio, porque você está com um monte de estrangeiro, dividindo o quarto com 20 pessoas, vai estar interagindo, vai estar aprendendo idioma, praticando o que você está aprendendo em aula, e no outro você está numa casa de família. Depende um pouco mais do perfil de família para você trocar, para famílias que são mais abertas a conversar e chamar as pessoas para conversar na sala. Depende um pouco mais disso, mas também é um ambiente legal para você aprender e praticar o idioma. Tá? Daí tem a opção, óbvio, de você ficar num hotel, daí o céu é ainda mais ilimitado, mas principalmente se você estiver fazendo intercâmbio, eu não recomendo ficar num hotel, porque daí você vai ficar sozinho, apartado e tudo mais, realmente não é a melhor situação. Mas se você estiver, por exemplo, indo em casal, você já está pensando combinando isso com alguma outra coisa, eventualmente é algo possível e o valor também não vai fugir muito disso que eu já comentei, né? Daí temos o último dos custos importantes aqui, que é o custo de visto. Esse custo de visto ele é completamente variável. Se formos falar aí de Europa e de África do Sul, você não precisa de visto para estudar um mês, né? Você tem simplesmente com o passaporte e entrando como turista, você consegue estudar e não tem nenhum custo adicional. Para alguns países, como Estados Unidos, como Canadá ou como Austrália, daí você já tem que pagar por um visto. E esse custo desse visto, ele pode sair aí, ou seja, pode ser zero, né, em alguns países, e daí tem outros que você vai gastar até mil e poucos reais para tirar esse visto.
dependendo aí do seu destino, né? Então esses são os custos que você não consegue fugir, né? E daí, como eu falei, tem assim, a amplitude é muito grande, né? Então você pode chegar no... Eu falei que o Canadá era a opção mais barata que eu tinha visto. Você pode gastar R$ 12.400, que foi a estimativa que eu cheguei aqui, ou você pode chegar a gastar R$ 25.000 aqui, que foi a estimativa mais cara que eu peguei numa escola top nos Estados Unidos. Aí tem uma outra parte que é o dinheiro que você vai gastar lá. Ou seja, você indo para fazer um intercâmbio, você tem a estadia está paga, sua passagem está paga, o curso está pago, mas você vai ter transporte, vai ter deslocamento, você vai, obviamente, ter lazer, você vai comer fora de vez em quando, eventualmente vai querer fazer alguma coisa, vai querer fazer uma viagenzinha curta, alguma coisa assim, aproveitando os seus tempos de folga. E por isso você precisa levar dinheiro. Alguns países te obrigam a levar um mínimo, tá? Mas assim, na média, para você passar um mês no país do exterior, é por volta de 6 a 7 mil reais que você vai ter que converter em moeda local. Então, ou euro, ou em dólar, ou em dólar australiano, ou em dólar canadense, o que quer que seja, mas por volta de 7 mil reais é um número que vai ser suficiente para você se manter. Dependendo da estadia que você pega, você vai ter mais acesso a refeições, ou seja, já está incluso o café da manhã, o almoço e janta. No outro caso, se você pegar o hostel, nem o café da manhã você tem. Então, eventualmente você economiza de um lado e acaba gastando um pouco mais do outro. De qualquer forma, a minha experiência quando eu fiquei as 2 semanas em host family é que acaba que, apesar de você ter disponível a refeição, e eu tinha a refeição disponível que era a janta, eu tinha o café da manhã e a janta, eu não comia janta todo dia, né? Tinha muitos dias dessas 2 semanas que, eventualmente, conhecendo o pessoal, a gente decidia ir para o pub, a gente acabava comendo na casa de alguém e assim por diante. E daí acaba que você gasta o dinheiro dobrado, ou seja, não é porque você pagou para ficar numa host family que tenha comida todos os períodos que você não vai gastar com comida nenhum dia. Muito pelo contrário, assim, você mora, assim, comida caseira, assim como você tem em casa, vai comer sempre arroz e feijão, né? Tem muita gente que come arroz e feijão todo dia. Eventualmente você vai chegar lá e você vai ver que é um negócio que todo dia vai comer batata e frango, batata e carne, batata, frango, legumes e etc. E também você vai comer 2, 3 dias, você vai saturar e vai querer outra coisa. Então você vai acabar gastando esse dinheiro. Então quando eu falo esses 12.400 que eu coloquei como referência aí para o Canadá, ele nada mais é do que esse dinheiro que você precisa para se manter. No caso do Canadá, a minha referência ela é um pouco mais baixa, por volta de 5 mil reais ou menos você consegue se manter no local e você consegue pagar a estadia, você consegue pagar o curso, paga o visto. No caso do Canadá, se você já tiver um visto americano, você não precisa pagar pelo visto canadense. Então tem algumas possibilidades aí, né? Então é o seguinte, com 12 mil reais você consegue fazer o seu intercâmbio. A partir de 12 mil reais. Isso aqui que eu coloquei ele é uma média. Então, dependendo da negociação que você tiver com a agência de intercâmbio, com a escola, que você conseguir a sua passagem, ou que você pegar uma estadia mais barata ainda, ou que você economizar e comer super econômico todo dia, tem opção aí, talvez até de baixar um pouco o custo, né? E daí, para fazer uma comparação básica aqui, né, eu estou falando que 12 mil é uma referência inicial, mas você pode chegar aí para uma média, eu acho que uma média boa, para falar assim, olha, para eu ir tranquilo, para eu poder escolher o destino, ou seja, não escolher pelo destino mais barato, 15 mil reais. 15 mil reais é um bom número para você pensar, falar, olha, eu vou passar 30 dias estudando, vou passar sem luxo nesse país, mas 15 mil reais é uma boa referência para você poder escolher entre os principais países de intercâmbio, tá? E daí, para ter uma referência, eu falei que ia mostrar para vocês que isso era tão barato ou o mesmo preço que você tirar umas férias. Então, comparando com as minhas últimas férias, e das férias que eu tive de 2016 até aqui, tá? Na última viagem que eu fiz, foi para a Holanda. Essa viagem para a Holanda, eu gastei 12 mil reais para passar 15 dias. Ou seja, eu já com esse dinheiro poderia ter feito colocando mais R$ 1.000 ali, mais R$ 500, eu conseguiria fazer um intercâmbio de idioma. Quando eu fui para a Islândia, passei 15 dias também, gastei 18 mil reais. É um país super caro, etc., fora da curva, mas gastei 18 mil reais. Ou seja, poderia ter feito um intercâmbio em qualquer país, eu teria a opção de fazer com esse valor, e foi uma viagem de férias de 15 dias. Né? Daí, para ter outras 2 referências que foram mais baratas, né, fui para Cuba e fui para Salta, que fica no nordeste da Argentina.
Nos dois eu gastei por volta de R$9.000 para passar 15 dias. De novo, mesmo viajando aqui na América do Sul ou na América Latina, que teoricamente é um pouco mais barato, em 15 dias, ou seja, se eu estendesse isso para um mês, eu estaria gastando mais do que eu teria gasto no intercâmbio. Isso porque acaba que quando você está de férias, né, você vai gastar, vai fazer um monte de turismo. Nessas viagens eu acabei alugando o carro. Tem um monte de coisa que você acaba gastando e você abre um pouco mais a mão quando você vai sair para comer e tudo mais. Tem uma série de coisas. Mas a grande mensagem é, gastando R$12.000, seria a opção de você fazer uma viagem de férias por volta de 20 dias no máximo, você consegue fazer um intercâmbio de 30 dias. Ou seja, é só uma questão de escolha para você mudar o patamar do seu idioma, do seu inglês, viajando e fazendo um intercâmbio de um mês fora do Brasil. Bom, espero que tenha ajudado com essas referências. Se você entrar no intercambioviagem.com.br, lá você vai encontrar várias referências de todos esses países. Cada um dos principais países de intercâmbio, você vai ter lá um valor aproximado de quanto você pagaria no mínimo e quanto você pode gastar no máximo para fazer um intercâmbio de um mês na Irlanda, Malta, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, todos eles. Entra lá que você vai ver um pouco mais de detalhes sobre cada um dos destinos e ao mesmo tempo faça o quê? Se inscreva aqui agora para poder continuar sabendo mais sobre intercâmbio e sobre viagem. Vejo vocês na sala de embarque. Até o próximo. Abraço. Sheltered from the sunlight in the shade beneath the tree. We hide behind the shadows like an orphaned refugee. The apple tree of knowledge shed its fruit along the way. The injury is fading, but the hunger is here to stay until the day